Bom dia, meus queridos alunos. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês é o trabalho do último mês, do mês de janeiro, do quarto bimestre. Tá? Eu gostaria muito que vocês assistissem, que vocês realizassem esse trabalho, principalmente aqueles alunos que produziram pouco, para que não tenha problema de ficar de recuperação, tá? E para que se recuperem, né? Caso tenham produzido pouco, como eu falei. Bom, gente, o nome desse mês, do tema que a gente está desenvolvendo, é Soy Louco por Ti América, né? Que na tradução, sou louco por você, América. Está falando da América, principalmente da América Latina, mas não só da Latina, toda o continente americano que foi descoberto, né, dito descoberto pelos europeus, mas nós sabemos que já existiam os habitantes chamados indígenas em todo o continente americano, né? Porque os indígenas são os nativos do continente americano. Quando você fala do continente americano, vai desde o sul do Chile e da Argentina até o norte, lá no Alasca, do Canadá e dos Estados Unidos, tá? Então, é todo esse espaço que é o continente americano, que é a América. A América é tudo, ou seja, ela tem a América do Sul, a América Central que passa pelas ilhas ali do Caribe, né, que a gente vai falar da miscigenação que aconteceu ali, e a América do Norte, que tem o México, né? O México fica naquela divisa entre a América Central e do Norte, e Estados Unidos e Canadá, tá bom? Bom, vou falar então do texto. Eu deixei um texto para vocês, uma música que é a música Soy Louco por Ti América, cantada pelo Caetano Veloso, né, que foi uma música de grande sucesso, uma música muito bonita, que fala dessa integração, principalmente da integração latino-americana, né, que a gente vai tentar entender como que se dá esse processo, tá? Dessa união, dessa proximidade que é da Península Ibérica, do qual faz parte a Espanha e Portugal, né? Que tem essa importância na nossa colonização, né? Bom, então o texto ele começa falando eu cito um termo poético, falando da mistura que surge no nosso país, né? E sempre colocando o Brasil, mas essa relação com as descobertas e essa miscigenação que se dá a partir do descobrimento, ou seja, a partir da presença dos brancos europeus no nosso continente. E aí eu cito um termo falando da panela, da grande panela indígena, que quer dizer essa referência de que esses povos já estavam há milhares de anos aqui, se alimentando com sua cultura, com sua religião, com sua dança. Então não é que é descoberto no sentido de que não tinha nada. Não. Existe uma chegada da cultura do branco, não é? E que a gente entende que foi também de uma forma muito opressora. Até hoje a gente luta para se livrar dessa completa dominação do pensamento do branco europeu. Até hoje, há pouco tempo, que foram colocadas leis criando a obrigatoriedade do ensino africano, afro-brasileiro na sala de aula, indígena. Então, a gente quer trazer esses elementos do negro e do índio, né, para a nossa cultura. Aí falando do Brasil especificamente, né? Porque quando chega o português, ele traz da África, né, que muitos consideram um sequestro, os negros. Dentro daqueles negros, muitos eram inclusive de nobreza, que foram sequestrados, e tem indício disso, depois a gente pode falar mais, que eram príncipes na África que vieram sequestrados nos navios chamados negreiros, que era um comércio de escravos negros vindos da África para trabalhar na mão de obra da lavoura desse país imenso que é o Brasil, né? Descoberto por Portugal. Mas não menos,
a opressão aos indígenas, que muitos, quando a gente fala das bandeiras, e eles são considerados heróis, os bandeirantes, que começaram, por ordem da corte, desbravar o Brasil, o sertão do Brasil, por exemplo, as Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, eles exterminaram, eles matavam os índios e todos aqueles que demonstravam qualquer resistência. Alguns fugiram mais para a região das matas, né? Da Amazônia, daquela época das matas ainda fechadas do Mato Grosso, né? E então os índios do litoral, eles foram exterminados. E com o extermínio dos índios, que na época se acreditava que eram 5 milhões de indígenas povoando o nosso país, você perdeu várias tribos com várias culturas que elas representavam, inclusive línguas que eram específicas, né? Nós até hoje temos, apesar de todo o extermínio, mais de 200 tribos com diversidade de línguas no nosso país. Somos o país com a maior diversidade de tribos, que sejam povos indígenas, povos diferentes, com suas diferentes culturas e inclusive línguas diferentes, né? Daí a importância dessa preservação da cultura indígena, do povo indígena no nosso país. Bom, voltando ao texto, né, continuando o texto, então eu falando dessa grande caldeirão cultural, dessa panela, eu gosto de usar essa palavra, panela, grande panela da cultura indígena, não é? Então o branco vem, né, o que acontece? Mas aí a gente também, no caso da Península Ibérica, principalmente, a gente não pode falar que o branco europeu, português e espanhol, ele era puro branco, né? Eu mesmo sou descendente dos portugueses e espanhóis, com essa minha pele morena, que vem justamente do chamado mouros, que são os negros árabes, os negros do norte da África. Se vocês pegarem lá no mapa, vocês vão ver que a Península Ibérica está na Europa e ela faz uma divisão aqui, ó. Aqui está a África, aqui está a África e aqui está a Europa. Então tem um mar Mediterrâneo e tem umas penínsulas aqui. Aqui tem Marrocos e logo aqui já é a Espanha. Então, assim, é muito próximo à Península Ibérica. E esses povos chamados mouros, que são esses árabes, de cultura árabe, de fala árabe, língua árabe, eles invadiram por muitos anos a chamada Península Ibérica, que é onde fica hoje Portugal e Espanha. Eu estive numa cidade na Espanha chamada Sevilha, e você vê toda a cultura, a arquitetura árabe, né, os azulejos, os desenhos dessa cultura ainda preservado até hoje. Sevilha tem algumas outras cidades próximas que têm essa estrutura da influência e da dominação moura naquele período. Então, assim, claro que quando você tem essa dominação árabe, que eram essas pessoas da pele morena, há uma miscigenação, que seria a população branca, loura, dos olhos azuis ali daquela região, mas, de fato, o espanhol de determinada região e o português, ele é mais moreno que os demais europeus, que seriam brancos mais puros. Então já havia acontecido essa chamada miscigenação. Então não são brancos puros mais. Então, você tem uma região europeia que teve uma influência ali, que ela é próxima do Oriente Médio, né? Então essa ideia das dominações, das guerras, ela demorou a ter uma estabilidade até a Segunda Guerra Mundial, né, que é mais ou menos 1950, você ainda tinha estados ou países ali se ordenando, se tornando países. Porque existia muito essa história das invasões, né? E invade aquele que tem um exército mais poderoso, que tem essa condição bélica mais forte, mais poderosa, né? Então nós viemos com essa herança também da cultura árabe, se a gente foi colonizado pela Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, e eles já tinham essa miscigenação no sangue com esses mouros que eu estou lhes falando, a gente também herda isso, né? Inclusive na língua, a influência do árabe
para a língua portuguesa e espanhola, ela é muito presente também em várias palavras que vocês podem pesquisar aí, sejam curiosos, pesquisem essas questões que eu estou falando, anotem isso que eu estou falando, acho importante vocês registrarem. Né? Então o que acontece? Naquele período, a Europa ela descobre a tecnologia da chamada navegação. Ela consegue desenvolver, depois de um tempo, uma técnica para ter navios que pudessem navegar o planeta Terra de uma forma segura. E isso era, de alguma forma, uma ousadia imensa, porque ainda não estava certo que a Terra era redonda, né? Ou achatada nos planos, né? Nos dois planos, como hoje a gente acredita, né? Apesar desses chamados terraplanistas que dizem que a Terra não é redonda coisa nenhuma. Isso que é uma bobagem, porque já foi absolutamente comprovado, porque senão você não tinha condição de ter navegação. Mas o que eles acreditavam que ela era plana, e você imagina, porque é plano ele cai, né? Então, quando chegavam os navios nos horizontes e acontecia muito naufrágio, porque você não tinha essa tecnologia do barco, da qualidade, e tudo era desconhecido. Então, ele achava que eles despencavam num buraco sem fim, assim, no planeta, ele caía eternamente, né, os barcos. Se acreditava em dragões, nos monstros dos mares. Então, de qualquer forma, você ser um navegador naquele momento era muita coragem, era muita ousadia, era praticamente você estar doando a sua vida para a sua nação, para a crença de desbravar os mares naquele momento. E com essa tecnologia, alguns países então começaram a despontar nesse processo, porque aí era realmente uma corrida para ver quem que ia dominar mais terras, porque já existia um estudo que existiam outros povos e outras terras a serem descobertas, porque antes o continente antigo, só o que existia era aquilo ali que eles, onde tinha aquele contato por terra, né, que era o Oriente, né, que tinha contato também com a Europa, mas é tudo aquilo ali. Então, por exemplo, se conhecia muito pouco de toda a África, né, além daquela pequena parte que faz divisa praticamente com a Europa, que é esse contato com a Península Ibérica, se conhecia muito pouco. Não sabia da América. A América não tinha sido... ninguém tinha chegado à América naquele momento. Então, alguns países, eles dominam essa técnica, que é a técnica da navegação, né? Você tem a famosa escola de navegação chamada de Escola de Sagres, deem uma pesquisada nisso. E Portugal tem um grande destaque, mas outros países começam também a se posicionar e desenvolver a tecnologia e mobilizar a energia desse projeto político de cada país para conquistar o planeta Terra. Então, entendo a importância desse momento da navegação na história da própria chamada globalização, miscigenação, né, dessa difusão cultural que vai se dar a partir desse processo. A gente tem, então, a Holanda, a gente tem a Inglaterra, a gente tem a França, Portugal e Espanha. E esses países passam, então, a mandar navegadores para o planeta inteiro a fim de dominar mesmo, de descobrir, dominar determinadas terras e fundar espaços dentro da influência cultural que eles representam. Aí tem uma coisa interessante, porque eu quero falar um pouco, eu falo no texto, do Caribe. O Caribe, ele é um espaço muito interessante dessa colonização, porque ali, que fica entre a América, né, do Sul e do Norte com a Central, você tem várias ilhas onde tem a presença de todos esses países. Todos. Você tem a Holanda, ilhas colonizadas pela Holanda, pela Inglaterra, pela França, pela Espanha. No caso de Portugal, Portugal fica de fato na América com o Brasil. Você não tem outro país de língua portuguesa. Mas o Brasil, ele se torna um país imenso, um país continental, não é?
E ele, na verdade, historicamente, vocês podem ir percebendo, estudando também o avanço das terras do Brasil. Ele se dá, inicialmente tem o chamado Tratado de Tordesilhas, porque o Brasil foi disputado pela Espanha e Portugal, né? O Brasil fica com a metade nesse chamado Tratado de Tordesilhas, a Espanha com a outra metade, mas aos poucos com a dominação portuguesa e solidificação da presença portuguesa no Brasil, o Brasil vai ampliando esse espaço de Portugal e mais para frente os nossos diplomatas que fazem um grande trabalho a serviço da nossa nação vão ampliando algumas terras, negociando dentro da própria América Latina. E no Nordeste é interessante porque a Holanda é o país que menos ficou com países nessa disputa. Ela tem uma presença muito forte no Caribe e ela tentou no Nordeste, além de Portugal e Espanha nessa disputa, o Nordeste brasileiro, né, que ali fica mais próximo também daquela região do Caribe, ele teve presenças muito fortes nessa disputa com holandeses, né, tem várias cidades do Nordeste que tem essa presença holandesa, e colonizadores holandeses e franceses também, né? Só que Portugal teve essa força bélica de expulsar esses chamados invasores que tentaram disputar também a colonização do Brasil lá no Nordeste, né? Então, aí o que eu quero falar também, que é importante, dessa questão do que representou essa miscigenação do africano que traz toda essa cultura com o índio, coisa que eu sempre falo. E essa cultura, ela vem para as Américas, né? É algo que a gente sempre precisa resgatar, porque ainda existe o domínio do branco europeu, mas essa cultura faz parte da América, a miscigenação indígena com a africana, muito presente nas Américas do Sul, né, e Central, né, mas também na América do Norte, que tem uma presença forte africana, da escravidão, dos negros que foram ajudar a construir os Estados Unidos da América. E é interessante a gente perceber que o espanhol, especificamente, ele exterminou os chamados impérios, porque existiram sociedades indígenas que não eram consideradas mais primitivas ou menos desenvolvidas tecnologicamente como as que estavam presentes no Brasil, como os maia, os azteca e os incas, os astecas e os incas, que pega aquela parte do norte da Bolívia, do mapa, subindo para o Peru e vai até o México. Eles eram onde eles eram povoados. E com a invasão do espanhol, principalmente no México, esses povos eles são praticamente dizimados, sendo que já existiam cidades, inclusive, importantes, com toda uma estrutura organizacional importante. Agora, na verdade, quando a gente fala de invasão, né, muitos falam que foram invadidos, que foi um massacre, que eles foram exterminados, né, e lá na Espanha, eu estive lá, um chamado invasor Hernán Cortés é um herói da invasão espanhola. Pro indígena, para aquela pessoa descendente desses povos, mexicano, peruano, boliviano, eles são realmente invasores, assassinos hediondos, porque exterminaram esses povos. Mas hoje já existe, né? Tanto que no México, em toda a América Central, no Peru, você tem toda uma busca de escavar, e aí você vai descobrindo elementos desse império, que tem aqueles aspectos das pirâmides, né? Dos prédios construídos que estavam em ruína, né? Que a floresta tomou conta, e que tem se tornado sítios arqueológicos de importante desenvolvimento, inclusive turístico, histórico e turístico, para conhecer como que aquela sociedade daqueles povos que foram exterminados existia. E vários indígenas ainda existentes nessa região, com as línguas e as culturas, são descendentes desses povos. Da Bolívia até o México, a gente ainda tem esse caldeirão cultural muito importante
para ser incluído a cada vez que se descobre em sítios arqueológicos esses elementos, as pirâmides, a gente traz esses elementos de volta, né, para a importância da cultura da América Latina. Muito obrigado, tá? E até breve.